Boa tarde, quero falar hoje mais um assunto polêmico, a mesma palavra, ao mesmo tempo estudo, também de pessoas que brincaram com Deus, né? Primeiro eu vou falar sobre essa Preta Gil. Essa pessoa brincou com Deus, declarou que o Deus dela era Exu, era Espiritismo, até o último momento ela negou Jesus, amém? E a única maneira que ela falou brincando, como se tivesse consciência que queria Jesus, foi em apenas uma novela, em um assunto que ficou apenas registrado emotivo e não real. Mas na realidade já negou a palavra de Deus até o fim. E nós não podemos afirmar jamais comunhão de Deus com essa pessoa, porque são pessoas que negaram a verdade da palavra de Deus, e não podemos de maneira alguma contestar a minha rejeição de Deus, de pessoas que poderiam ter o privilégio de conhecer a Deus, porém não quiseram conhecer a Deus, quiseram ficar numa vida fútil, uma vida sem conhecimento, uma vida morta, uma vida opaca. E Deus deu chance para Preta Gil, como deu chance para muitas pessoas a ouvir a palavra de Deus, e ela não quis ouvir a palavra de Deus, né? Foi um nome apresentado provavelmente, né? Preta Gil, quer dizer que Gil é de Gilberto Gil, e Preta é a sua cor, a forma como seu pai provavelmente apresentou o nome dela, como também tem Sandra de Sá, né? Jorge Benjó, e assim por diante, né? Tim Maia, são nomes apresentados. Quando vem seu Jorge Oxóssi, são nomes apresentados na magia. E as pessoas, geralmente, elas são estruturadas para negar Deus, para ir até o fim, né? Glória a Deus, mas eu glorifico a Deus porque nós temos crentes, nós temos pessoas de Deus que ainda pregam o evangelho, são firmes até o fim. A mesmo se for o firme para Satã, até o fim. Nós, porém, os santos ungidos, as pessoas de Deus, vão ser fortes até o fim para não negar a palavra de Deus. Eu estava vendo também um comentário do homem que leu queimou uma Bíblia, amém? Brincando com Deus, ele com uma Bíblia, com poucos dias após, ele foi morto com um tiro, amém? Mataram esse homem, porque ele colocou a sua coragem individual, o seu ódio individual contra o que? As coisas de Deus. Vou falar para você o que é coisa santa, é uma Bíblia, é um folheto, é a igreja, é o momento da pregação da palavra, do louvor. É um homem de Deus que prega, pode ser um pastor, um presbítero, um evangelista, missionário, que estão, presta atenção, envolvido com a palavra de Deus. Eu não estou falando que pregam, mas se não estiverem correto com Deus, estiverem em pecado, estiverem desagradando a Deus, eles estão sujeitos à mesma coisa deste homem que se rebelou contra Deus, que manda a Bíblia, poucos dias foi encontrado morto, amém? E isso é um fato, né? E nós vemos também quando aqueles cristãos que foram pegos ali na Síria, foram pegos ali daqueles países ali, de algum lugar da África, foram levados para serem mortos, homens, né? E ali foram apresentados na beira do rio, foram assassinados ali por aquele sistema, mas eles foram fiéis até o fim. Um deles chamava-se Mateus, e esse Mateus, que foi um homem firme até o fim, disseram para ele: você não quer negar, são 20 homens que vão ser assassinados agora, cristão, mas se você negar, nós vamos lhe soltar. Ele é um homem de pele escura, um moreninho, né? E ali aquele exemplo daquele homem, ele disse: eu não vou negar, porque se esses 20 que estão aqui comigo, mesmo o Deus deles é o meu, e o meu é o deles, eu não me nego, eu não aceito me vender. Ele não se vendeu até o fim, foi morto. O sangue deles correu até a praia, de 21 homens foram mortos pelo sistema do ISIS, um sistema extremista contra as coisas de Deus, mas eles foram fiéis até o fim, amém? Glória a Deus. São perseguição aos cristãos, mas eu glorifico a Deus que tem ainda homens fiéis como Mateus, né? Que é o seu nome em francês, Mathieu, né? Mas ele foi fiel até o último momento da vida, não negou Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus por isso, glorifico ao Senhor, amém? Por ter homens ainda dessa qualidade como Mateus, amém? E muitos outros, amém? Glória a Deus. Isso é o que eu quero terminar, em homens verdadeiros, mulheres verdadeiras que foram até o fim, não negaram a palavra de Deus, amém? Hoje estão na glória com Deus, mas não negaram. Mas o que mais temos é crentes, pessoas negando a verdade, se vende até por dinheiro, se vende por mixaria, por bagatela, se vende por uma dúzia de banana. Não estou brincando não, são fatos reais, são fatos, aleluia, são fatos verdadeiros, se vendem por uma dúzia de banana, materialmente falando. Amém, glória a Deus, porque o que estou falando é da experiência, amém, a qual eu já passei, vi pessoas negarem, né, no Brasil, muitos lugares, por uma dúzia, uma penca de banana, coisa material mesmo, amém, bagatela, fúteis. E por que isso acontece? Aceitar Jesus é um passo, mas significa que a pessoa vai permanecer com Jesus, amém? Dos homens que aceitaram Jesus e a Bíblia só ficaram 12, 500 abandonaram Jesus. Você pode ler lá nos evangelhos, que foram comissionados 70 discípulos após, né, foram comissionados 70, e após 70 que foram comissionados, apenas ficaram 12,
Os outros disseram, como pode suportar essa mensagem desse homem? É muito difícil. Para eles é difícil por causa do pecado. A palavra, quando ela se torna dura na boca de uma pessoa, é por causa do pecado que já habita nela. Então eles pensam que a palavra é dura. Na realidade, não é a palavra que é dura. No livro dos profetas diz assim, não são minhas palavras que são duras, mas são os vossos pecados que fazem vocês acharem que elas são duras. Elas são normais, mas o vosso pecado é que são duros contra mim, diz a palavra de Deus. Tem até gente subindo no púlpito dizendo, vou falar algo aqui duro que Deus está mandando. Não existe nada duro, a palavra de Deus não é dura. Ela é verdadeira, é normal. Os homens que têm um coração duro, diz os profetas, através do Espírito Santo, na palavra de Deus. Então os homens precisam se converter, ser verdadeiro cristão com Mateus, verdadeiro cristãos, aleluia, com esse ungido de Deus, amém? Glória a Deus, foi até o fim, pregando a palavra de Deus, mas hoje está superficial, coisas rasas, superficiais, instáveis, fracos, fragmentadas por causa do pecado. Eles dão mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus, dão mais ouvido a amigos do que a palavra de Deus. O pastor está pregando, os homens estão mencionando, estão criticando, criando explicações para tudo, mas quando vem pessoas falsas, pessoas de mau índole, pessoas de mau caráter, pessoas mundanas, as pessoas passam a ouvir. Por quê, pastor? É por causa do pecado que habita na pessoa. É um dos sinais deixar de ouvir a palavra de Deus, amém? E o fator é que as pessoas se deixam levar, amém, glória a Deus, por pessoas, amém? As pessoas têm que ter estrutura, propósito. O que é para o seu propósito? É uma estrutura, aquilo que você quer até o fim, o desejo, você tem que dizer, eu amo Jesus, eu amo meu Deus, eu não abro mão e não vou pecar contra o meu Deus, contra a dignidade que Ele me deu. Você recebe de Deus o que? Bênção, vitória, planejamento, um projeto de vida, Ele vai te abençoar, amém? Porque você tem um propósito com o teu Senhor, amém, glória a Deus. Então o propósito com Deus é muito importante, amém? O propósito com o Senhor é algo muito valioso, muito glorioso, amém? Porque Ele te destaca, você passa a ser um destaque para Deus. Alguém que passa, amém, tem um destaque para Deus, é a diferença. Está lá em Malaquias, pastor prova, está lá em Malaquias capítulo 4, diz, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, amém? Então há um propósito de Deus, então o que Deus fala, meu irmão, é certamente verdadeiro. Então você tem que tomar uma iniciativa de colocar a tua vida melhor para Deus, uma vida estável. O que é estável é ter uma vida de estrutura com Deus, uma vida estruturada com Ele, uma vida fundamentada na rocha, um pilar, amém? Tu vai ver a diferença quando você benção, não só na tua casa, no teu celeiro, nos teus familiares, você liberto, amém? Não vai ter escravidão de drogas, escravidão de bebida, escravidão de prostituição, vai ser uma vida plena, uma vida diferente. Não é preciso você entender, ouvir, entender o que está acontecendo, são os últimos dias. Observe os sinais contra Israel, se levantando os povos contra Israel, amém? A nação de Israel sendo uma batalha contra Israel, mas Deus levantou os Estados Unidos, levantou Israel, levantou as nações, além do principalmente do continente europeu, porque é uma bênção, já desde que Deus deu a Jafé, quando usou Noé e abençoou a Jafé, que seria o povo europeu. Então, se é profecia, vai ter que se cumprir, né? Amém? Ele diz, abençoou Jafé e diz, tu colocarás teus inimigos, Jafé, sobre teus pés, amém? Então é profecia dada a Jafé, que mais tarde o nome da Europa era Cáucaso, né? A judia é Europa, o continente europeu, amém? Então a bênção dada a Jafé, que é os jafitas, gera a origem dos homens e das mulheres abençoada, amém? Glória a Deus, independente de cor ou religião, amém? Ou estrutura social, foi dado uma bênção ao povo europeu, de origem que vem, mesmo que estão aqui na América do Sul, são de origem europeus, que vieram, Deus abençoou. Então a estrutura de combate, Deus deu o melhor exército, deu a melhor estrutura financeira, deu a melhor estrutura espiritual, inteligência, ou melhor, sabedoria, porque inteligência são coisas naturais humanas, dada ao homem, o intelecto humano. E eu falo de sabedoria, é dada por Deus a sabedoria, amém? Glória a Deus, agradeço a Deus por tudo que Deus vem abençoar a cada um. Em nome de Jesus, agradeço e que Deus venha prosperar, amém? A cada um de nós, a cada um de vocês, coloca a vida no altar e recebe a bênção de Deus, que foi dada a Jafé ao povo europeu, por Noé, amém? O pai de Noé abençoou 3 filhos, quando ele abençoa a Jafé, a bênção são multiplicadas. Os semitas também, né, que é os descendentes de Israel, amém? De Sem gera os semitas, o povo, amém? Aqui são um povo judeu, amém? Deus abençoe a cada um, receba de Deus a vitória, a bênção que Deus tem preparado para te dar,
né? Agora coloca a vida no altar, coloca buscar as escrituras sagradas, o conceito da verdade. Quanto mais tu buscar a leitura da Bíblia, mais tu vai ser educado, ter conhecimento e glória. Tua vida não importa o que eu te dizer, houve uma falha, não importa, coloca a vida no altar de Deus, segue em frente, amém? Pessoas que não lêem são menos instruídas e são as que mais caem e mais erram porque não tem leitura da Bíblia Sagrada. Preciso conhecer as escrituras. Agradeço em nome de Jesus. Amém.